Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, mergulhemos em um tema que tem intrigado e inspirado gerações ao longo dos séculos: os sinais da volta de Jesus. À medida que exploramos as Escrituras, veremos como os acontecimentos do mundo contemporâneo se alinham com as profecias antigas e nos indicam a proximidade desse momento crucial na história da humanidade. Prepare-se para uma jornada de descoberta espiritual, enquanto examinamos os sinais proféticos que nos convidam a considerar a vinda iminente do Salvador. Ao longo deste vídeo, analisaremos os sinais descritos na Bíblia e refletiremos sobre seu significado para a nossa vida e nossa relação com Deus. Lembre-se de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com outros que também estão ansiosos para entender os sinais da volta de Jesus. Certamente, é um fato que ninguém sabe o exato dia e hora da volta de Jesus, como afirmou o próprio Cristo em seus ensinamentos. No entanto, a Bíblia nos fornece uma série de eventos e sinais que nos orientam sobre a iminência desse evento tão significativo. Hoje, gostaria de compartilhar alguns desses sinais bíblicos que indicam a segunda vinda de Cristo. O primeiro sinal: os falsos cristos. Conforme registrado no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus alertou seus discípulos sobre a aparição de falsos cristos e falsos profetas, que realizariam milagres e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Essa advertência de Jesus visa nos prevenir contra aqueles que se apresentarão como o Cristo, ou mensageiros enviados em seu nome, proferindo mentiras e realizando milagres enganosos. Ele nos instrui a não acreditar em reivindicações de que Cristo está em algum local específico, seja no deserto ou no interior de uma casa. A mensagem principal é que a segunda vinda de Cristo será visível e inconfundível, não limitada a locais específicos. Portanto, devemos estar atentos e não nos deixar enganar por falsas alegações sobre sua vinda. O segundo sinal: as guerras e conflitos. Conforme mencionado em Mateus 24, Jesus nos alerta que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Ele nos aconselha a não nos perturbarmos, pois esses eventos são necessários, mas não marcam o fim dos tempos. Em vez disso, Jesus nos instrui a manter a fé, compreendendo que esses eventos fazem parte do curso normal da história e que o verdadeiro fim ainda está por vir. O terceiro sinal: fomes, terremotos e epidemias. No livro de Lucas, no capítulo 21, é mencionado que haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, juntamente com grandes sinais vindos do céu. Esses eventos são descritos como parte do que acontecerá antes da volta de Cristo e são considerados sinais do fim dos tempos. Essas profecias e sinais são encontrados em diversos trechos dos Evangelhos e no Apocalipse, gerando interpretações e debates ao longo da história cristã. Eles são vistos como um chamado à vigilância, à fé e à preparação espiritual. O quarto sinal: a perseguição dos cristãos. Conforme mencionado em Lucas 21, Jesus prevê que os seguidores enfrentarão perseguição e traição. No entanto, ele promete que lhes dará palavras e sabedoria que nenhum adversário será capaz de resistir ou contradizer. Embora sejam traídos até por familiares, Jesus encoraja a perseverança, prometendo a salvação para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. O quinto sinal fala sobre o abandono da fé. Em 1 Timóteo 4, é alertado que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e ensinamentos demoníacos. Isso nos adverte sobre a possibilidade de alguns cristãos abandonarem a fé, influenciados por ensinamentos enganosos e malignos. Essas influências enganosas podem incluir falsas doutrinas e ideologias que desviam as pessoas do caminho verdadeiro da fé. Muitos que se intitulam cristãos têm, lamentavelmente, renunciado à sua fé. A pressão e adversidades têm levado alguns a abandonar o caminho da fé, enquanto outros se desviaram, seguindo ensinamentos falsos. Há uma grande rebelião que se estende pelo mundo e um perceptível afastamento de Deus. O sexto sinal: traição e ódio. Em tempos difíceis, ocorrerá traição e ódio, inclusive entre pessoas próximas e amigos, que entregarão aqueles que seguem a fé cristã. A confiança mútua se abalará, e ninguém poderá considerar o próximo como totalmente confiável. Esse cenário sombrio é descrito no livro de Marcos 13. O irmão entregará seu irmão à morte e o pai ao filho.
Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesse trecho, Jesus prevê um período de tribulações onde os laços familiares serão rompidos, onde irmãos trairão irmãos e filhos se voltarão contra seus próprios pais, chegando ao ponto de matá-los. Haverá uma crescente hostilidade e rebelião no âmbito familiar. Aqueles que seguem a fé em Cristo enfrentarão ódio e perseguição em razão dela. Entretanto, Jesus oferece encorajamento ao destacar que aqueles que permanecerem firmes na fé, mantendo-a inabalada em meio às adversidades, serão salvos. Estes versículos ressaltam a ideia de que a fé em Jesus pode desencadear conflitos e divisões, até mesmo no seio das famílias, mas aqueles que mantiverem sua fé inquebrantável e perseverarem, apesar das adversidades, serão recompensados com a salvação. O 7º sinal: diminuição do amor. Em tempos de crescente iniquidade, o amor de muitos esfriará. Haverá desconfiança generalizada em relação a OS e outros, e muitos perderão o amor por Deus, devido à falta de firmeza em sua fé. Este cenário é descrito no livro de Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este versículo serve como um alerta sobre as consequências do aumento da iniquidade, que representa a maldade, a injustiça e pecado. Em tempos difíceis e tumultuados, é crucial que os seguidores de Cristo mantenham o amor e a fé inabaláveis em seus corações, não permitindo que as circunstâncias os esfriem. Em vez disso, devem buscar manter sua fé e o amor ao próximo, mesmo diante de desafios e adversidades. O 8º sinal: o Evangelho será pregado em todas as nações. Uma profecia importante aponta que o Evangelho de Cristo será pregado a todas as nações e grupos étnicos em todo o mundo antes do fim. Conforme registrado em Mateus 24, esta boa notícia do reino será pregada no mundo inteiro como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Neste versículo, Jesus afirma que o Evangelho, que é a boa notícia do reino de Deus, será proclamado em todo o mundo, servindo como testemunho para todas as nações. O propósito desta pregação é testemunhar e divulgar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. O Evangelho representa a mensagem de salvação e redenção por meio de Jesus Cristo. A segunda parte deste versículo indica que, quando o Evangelho for pregado a todas as nações, então ocorrerá o fim dos tempos. Em outras palavras, a pregação do Evangelho a todas as nações desempenha um papel significativo nos eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Conforme a perspectiva cristã, este versículo destaca a importância da missão de transmitir a mensagem do Evangelho a todas as partes do mundo, como parte do plano divino para a redenção e o cumprimento dos tempos. O 9º sinal: o surgimento do Anticristo. Haverá o surgimento de um líder mundial que se apresentará como a solução para todos os problemas da humanidade. Mas na realidade, será uma entidade maligna e destrutiva. Este líder se voltará contra Deus e todos os cristãos, profanando o templo de Deus e perseguindo com grande crueldade todos os que se opuserem a ele. De acordo com 2 Tessalonicenses 2, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para aqueles que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Este trecho fala sobre o surgimento do Anticristo, um líder maligno, e os terríveis eventos que o cercarão. A manifestação do Anticristo ocorrerá com sinais enganosos e prodígios de mentira. Aqueles que rejeitarem o amor e a verdade, representado pela mensagem do Evangelho, enfrentarão uma terrível decepção. O versículo destaca a importância de acolher a verdade e a salvação, oferecida por meio da fé em Cristo como proteção contra a influência do Anticristo. No entanto, Jesus triunfará sobre o maligno quando retornar, destruindo-o com sua autoridade divina. Este é um alerta enfatizando a importância de permanecer fiel à verdade de Deus e não se deixar enganar por influências malignas. O 10º sinal: será no céu. Além da abundância de eclipses, meteoritos e fenômenos celestiais misteriosos, ocorrerão eventos cósmicos difíceis de explicar.
Mateus 24. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Nesse capítulo, Jesus descreve eventos cósmicos que ocorrerão imediatamente após um período de tribulação. Esses eventos incluem o escurecimento do sol, indicando que o sol deixará de brilhar, resultando em escuridão durante o dia. A referência à lua não dando sua luz sugere que a lua não refletirá mais a luz solar, levando à escuridão durante a noite. A frase, "as estrelas cairão do céu", é uma expressão simbólica que descreve a queda ou o desaparecimento de estrelas e corpos celestes, causando distúrbios nos céus. Jesus alerta sobre perturbações nos elementos celestes e cósmicos que, normalmente, permanecem estáveis. O 11º sinal. O escárnio dos não-crentes. Muitos não-crentes zombarão dos cristãos e de sua esperança na volta de Jesus, argumentando que os anos passam, mas ele ainda não retornou. Em 2 Pedro 3, ele nos adverte, sobretudo, que estejam cientes de que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, indo segundo as suas próprias paixões e dizendo: "Onde está a promessa da sua vinda?" Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem exatamente como desde o princípio da criação. Em sua carta, Pedro alerta que nos últimos dias haverá escarnecedores que zombarão da esperança da segunda vinda de Jesus. Esses zombadores seguirão suas próprias paixões e expressarão ceticismo em relação a essa promessa, questionando por que Jesus ainda não retornou. Argumentarão que desde os tempos antigos nada mudou. Este é um lembrete de que, apesar do escárnio e da dúvida, a promessa de Jesus ainda se cumprirá. O 12º sinal. Crescimento da maldade. Será notável o aumento do desrespeito pelos outros e a ausência de compaixão. A maldade se tornará a norma, e as pessoas não sentirão remorso ao causar dano a outros. Em 2 Timóteo 3, ele adverte: "Sabe, porém, isto nos últimos dias, tempos difíceis sobrevirão, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia, o seu poder. Afasta-te também destes." Esses versículos descrevem as características negativas das pessoas nos últimos dias, incluindo egoísmo, avareza, orgulho, blasfêmia, falta de amor familiar e muito mais. Eles alertam que, apesar de aparentemente religiosas, essas pessoas negam o poder da verdadeira piedade. O conselho é se afastar delas e permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos difíceis. O 13º sinal. A grande tribulação. Um tempo de grande tribulação, com sofrimento intenso em toda a terra, ocorrerá, algo nunca experimentado. Daniel 9. Fala de um período de tribulação de 7 anos, com os últimos 3 anos e meio sendo conhecidos como a Grande Tribulação. Mateus 24, descrevem: "Pois haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados." Nesses versículos, Jesus fala sobre a grande tribulação que ocorrerá no futuro, descrevendo-a como a pior que o mundo já viu. No entanto, ele também oferece esperança ao afirmar que esses dias serão encurtados por causa dos escolhidos, para que pelo menos alguns possam sobreviver. Isso ressalta a soberania de Deus e sua preocupação com seus eleitos, mesmo em tempos extremamente difíceis. O Senhor Jesus nos assegurou que, mesmo durante tribulações, estará conosco até o fim dos tempos. Portanto, em meio a todos esses sinais, devemos encontrar nossa fortaleza em Deus e fortalecer nossa fé. O propósito desses sinais é lembrar-nos de que o plano de Deus está se cumprindo, nos aproximando da realização de sua promessa de redenção e restauração. Lembremo-nos sempre das palavras de Jesus: "No mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo." Portanto, não percamos a esperança, mas usemos esses sinais como oportunidades para fortalecer nossa fé,
compartilhar o amor de Cristo com o mundo e nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Aproximar-se de Deus, viver com integridade e compartilhar o amor do Senhor com o mundo são tarefas essenciais enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos que ficaram até aqui, nesta busca de compreensão e reflexão. Se você gostou, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo inspirador e educativo sobre a Bíblia e a fé cristã. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.